Uma das coisas que são muito importantes, queridos, enquanto filhos amados de Deus, porque todos aqueles que receberam Jesus, João diz no capítulo 1, ganhou o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Enquanto filhos de Deus, nós podemos nos posicionar e precisamos, em muitos momentos na nossa vida, reaprender a pensar como filhos. A paternidade de Deus é maravilhosa, porque ela nos convida a uma vida cheia de esperança. Podemos dizer, somos amados por Deus, todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Podemos todas as coisas sim, naquele que nos fortalece, que nos abençoa, que nos guarda. Nós temos um Deus que nunca nos deixará, jamais nos desamparará, e nada poderá nos separar do seu grande amor. Essa é a verdade que a palavra nos traz em relação aos pensamentos do Senhor a nosso respeito. Mas a verdade é, queridos, que muitas vezes nós podemos, na trajetória da vida, no dia a dia, diante de tantas coisas que nos acontecem, de tantas palavras que chegam, de tantos pensamentos que chegam, nós podemos muitas vezes nos esquecer de pensarmos como filhos, né? E nessa noite, queridos, eu tenho 2 objetivos importantes que eu gostaria de trazer com essa palavra. O primeiro deles é apresentar como a palavra do Senhor, ela nos mostra um caminho para ressignificarmos os nossos pensamentos. Enquanto filhos de Deus, precisamos de um novo pensamento. E o segundo objetivo dessa noite é apresentar, diante de tantas orientações da palavra de Deus, três orientações que possam nos ajudar a manter firme esse pensamento de filhos. Esse primeiro texto que eu trouxe, queridos, de Colossenses capítulo de número 3, quando nós percebemos o versículo de número 2, olha o que ele vai dizer. Ele está aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 2, olha o que ele vai dizer: pensem nas coisas do alto, né? Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Versículo 3, olha como ele declara: pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. Há um convite da palavra para que nós possamos redirecionar o nosso pensamento para as coisas do alto. Talvez uma pergunta nesse momento seja importante: quais os pensamentos que nós temos permitido permanecer em nossa mente? Será que mesmo depois de restaurados, regenerados por Cristo, perdoados e tendo nosso nome escrito no livro da vida, nós estamos seguindo com pensamentos de filho? Tem o segundo texto, Efésios capítulo 4, versículo de número 23, que ele também traz uma abordagem interessante sobre pensar de forma diferente. Efésios capítulo 4, versículo de número 23, diz assim: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos. Nós precisamos, como diz a palavra, permitir uma ação do Espírito Santo diariamente, renovando a nossa mente, renovando o nosso pensamento, queridos, porque a verdade é que nós estamos sujeitos a muitas coisas no nosso dia: as mídias, as redes sociais,
as mensagens subliminares, os acontecimentos, as palavras que muitas vezes nós ouvimos, que chegam, podem nos impedir de direcionar, de dirigir nossos pensamentos de maneira adequada. Mas nessa noite nós percebemos na palavra que há um convite para que nós possamos renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, pensar como filhos, pensar como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, pensar como alguém que tem um Deus que nunca nos deixará, jamais nos desamparará. O último texto que eu quero trazer dentro desse tópico, queridos, Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Olha o que a palavra diz. Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Vai dizer o seguinte, os irmãos podem abrir, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Perceba nessa palavra, queridos, como que há um desejo de Deus, transmitido essa palavra por meio do apóstolo Paulo, para cada um de nós. Deixem que o Senhor transforme cada um de vocês por meio da mudança do pensamento. Percebam, queridos, que tudo deve começar através do nosso pensamento, e através dessa mudança de pensamento, nós poderemos desfrutar do que diz a palavra do Senhor, queridos. No versículo final vai falar assim, olha, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo. Para desfrutar disso, para desfrutar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a gente, nós percebemos no texto que nós precisamos de passar por uma renovação, uma transformação diária do nosso pensamento. Eu acho que depois desses 3 textos que eu pude trazer aqui, pode ter ficado muito claro para os irmãos, queridos, como Deus deseja que nós tenhamos um novo pensamento, como a palavra de Deus nos orienta diariamente. Aí eu vou dizer, queridos, pensamento é um negócio que nós precisamos nos policiar diariamente. Eu falo com meus amigos assim, ó, coloca esse versículo talvez, ou essa frase na sua casa e procure alguns dias lembrar dela para virar uma rotina, pensar como Deus pensa. Quando eu começo meu dia eu posso dizer, Senhor, nesse dia que o Senhor tem para mim, que eu possa pensar como o Senhor. Livra-me dos pensamentos indevidos, mas dá-me a revelação do Senhor. Leva-me a pensar nas coisas do alto, onde o Senhor está. É assim, queridos, que Deus deseja que nós venhamos viver, não cabisbaixo, tristes, angustiados, pensando no passado e deprimidos, ansiosos com o futuro, mas vivendo hoje o presente, que é um presente de Deus, que é uma dádiva, dando o nosso melhor, glorificando a Deus e desfrutando dessa vida que o Senhor tem para cada um de nós. Esse é o desejo do Senhor, queridos. Então, já entendendo que há uma necessidade de a cada dia mudarmos o nosso pensamento e dirigirmos ele de acordo com a vontade de Deus, eu trouxe 3 atitudes que talvez fossem necessárias, e nessa noite cada um pode avaliá-las e trazer para a sua vida e pedir ao Senhor que nos ajude a cada dia a viver de acordo com esses pensamentos, né? Porque a gente vai pensando, como que eu vou pensar como Deus pensa, não é mesmo? Às vezes é um desafio. Então eu quero trazer alguns caminhos que possam nos ajudar a agir dessa forma, uma vez que a palavra nos mostra com tanta clareza essa necessidade. E a primeira que eu quero trazer, queridos, nessa noite, é que
Deus deseja que nós venhamos desfrutar da nossa vida diária. Eu não sei se os irmãos têm percebido, queridos, que a cada dia nós estamos mais acelerados. A nossa sociedade está assim. Você está percebido que as pessoas elas têm trabalhado mais do que deviam, né? Que era comum era trabalhar 6 dias e um dia descansar, é o dia de folga, né? Isso é até bíblico. O Senhor fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. E essa é uma verdade que é um princípio que nós devemos trazer com a gente, né? Esse descanso semanal necessário para recarregar as energias e desfrutarmos daquilo que Deus tem nos dado. Mas o que nós temos percebido a cada dia é que o trabalho, as muitas atitudes, afazeres do nosso dia a dia têm nos impedido de desfrutar a vida diária que Deus deseja que venhamos desfrutar. Trabalhamos 6 dias e no 7º é comum as pessoas fazerem um bico, trabalharem, não há um problema nisso, mas é necessário repensar como nós temos feito e nós temos encarado o nosso dia a dia. E eu quero dizer, queridos, que é desejo do Senhor que venhamos aprender a desfrutar da vida diária. Eu quero trazer um texto de Eclesiastes capítulo 2, Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 24, ele nos mostra, queridos, Eclesiastes 2, 24, uma orientação de Salomão na sua alta idade. Eu não estou falando de Salomão jovem, não estou falando de Salomão na sua meia vida, eu estou falando de Salomão depois de ter vivido muito, né, e desfrutado muita coisa. E ele vem com suas sábias palavras nos trazer uma orientação sobre a necessidade de desfrutarmos da nossa vida diária. A palavra diz assim: olha, por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida, a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Percebemos que nesse texto, Salomão, ele muito sucintamente nos mostra: olha, eu concluí algo, que a melhor coisa que nós podemos fazer é desfrutar. Será que nós estamos desfrutando da comida? Ou será que a gente pega aquele pratão de comida e será que a gente está mastigando direito? Será que a gente está sentindo o sabor? Será que é a quantidade mesmo que faz a diferença? Percebe? Será que nós, enquanto família, e hoje talvez para muitos foi uma oportunidade maravilhosa para se sentar à mesa, ou no sofá, ou em casa, e celebrar ao Senhor e agradecer pela comida, pelo alimento, né? Que é o pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. E o mais simples, arroz com feijão, temperadinho, feito com amor, até as carnes mais sofisticadas, é o alimento que nós podemos desfrutar, que nós podemos agradecer ao Senhor pela nossa família, queridos, que é um presente, que é uma dádiva do Senhor para nossas vidas. Eu não sei se você tem percebido, alguns momentos nós escutamos pessoas reclamando da família, dos filhos, do cônjuge, né? Será que os pensamentos podem ser diferentes? Será que nós podemos aprender a desfrutar da companhia dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais, e desfrutar de uma forma amorosa, cheia de significado, que faça sentido para a gente e nos leve a entender que é um presente de Deus para cada um de nós. Queridos, toda a diferença vai fazer quando nós decidimos a pensar como Deus pensa. Nós podemos tomar a atitude de questionarmos, murmurarmos, reclamarmos de tantas coisas que não chegaram, ou talvez que ainda virão,
ou nós podemos viver hoje e dizer: ó Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, né? Trabalho, queridos, como é bom nós podermos ir para o trabalho, não é mesmo? Apesar de talvez enfrentarmos muitos desafios no trabalho, nós podemos ter um pensamento diferente. Ao invés de, amanhã é segunda, né? Amanhã a gente já vai para o mercado, eu vou para a sala de aula, encontrar meus alunos lindos e maravilhosos. Eu posso iniciar a minha segunda-feira dizendo que eu terei uma semana abençoada e que o Senhor estará comigo, e o Senhor possa abençoar os meus alunos, os meus colegas da escola. Você possa declarar isso, ou talvez você pode tomar uma decisão de chegar triste, chateado, questionando, insatisfeito, e a grande diferença está na maneira como você vai conduzir essa situação. Há um convite de Deus para que possamos desfrutar também do nosso trabalho. A criação nos revela que Deus contemplava tudo o que Ele fazia. Já perceberam quando vocês leem a história da criação, né? E em cada dia Deus vai fazendo coisas maravilhosas sobre a terra, e ao final Ele diz: e viu Deus que era bom. Se Deus viu que era bom, Ele parou para contemplar, para perceber. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite: será que nós temos parado para perceber o que Deus tem nos dado? Será que nós temos parado para perceber aquilo que nós temos construído enquanto família? Hoje, Daniel, meu filho, estava dormindo, tirando o cochilinho da tarde, e aí eu estava vendo assim ele, né? E percebendo ali a respiração, o formatinho do nariz, né? E eu pude fazer uma oração agradecendo ao Senhor pela vida do meu filho. É só com a ajuda de Deus, queridos, que nós conseguimos desacelerar os nossos pensamentos e agradecer por coisas que algumas pessoas nem percebem. Mas Deus está nos convidando a pensar de forma diferente e a desfrutar de coisas tão pequenas, talvez, mas que fazem todo sentido e traz como que um brilho diferente para a nossa vida. Aproveite a jornada da vida. A felicidade e o contentamento não estão num destino, mas estão na jornada dia a dia que o Senhor nos permite viver. Muitas vezes nós caminhamos, queridos, sempre em busca de algo, não é mesmo? Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando conseguir o meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu perder aqueles quilos necessários, eu vou ser feliz. E a gente vai caminhando desse jeito, e sempre vai ser se algo acontecer, né? E Deus nos convida diariamente a ser feliz no hoje, no aqui, no agora. Estejamos contentes, satisfeitos. O contentamento e a satisfação é algo que está em falta nos dias atuais, mas como filhos de Deus, filhos amados, nós podemos demonstrar esse contentamento onde quer que nós venhamos estar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, o apóstolo Paulo traz uma orientação fantástica em relação ao contentamento, e ele vai dizer assim, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Está faltando alimento para alguém? Se estiver faltando, tem que procurar o pastor, hein? Para ajudar. Está faltando roupa? Não? Então nós podemos estar contentes. O contentamento é algo que nós precisamos desenvolver, queridos. E não quer dizer que você não venha sonhar. Eu quero dizer sonhe alto, sonhe muito. Mas hoje, esteja contente, satisfeito com o que você tem hoje. Porque é o contentamento de hoje que virá e levará a desfrutar de coisas melhores e ainda maiores, talvez, no amanhã, né? Confronte o cotidiano repetitivo com o milagre
do novo dia. Desfrute do seu dia, desfrute de cada momento. Separe um tempo para fazer seu devocional diário, para poder, Senhor, obrigado por mais um dia, eu te amo, Jesus, eu preciso do Senhor. Desfruta da presença do Espírito Santo, desfrute das refeições à mesa com a sua família, desfrute de tempo de qualidade com seus amigos, com seus familiares. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu estou sem tempo. Eu tenho uns amigos meus, sabe, que sempre falam assim, eu estou sem tempo, né? E John Maxwell é um grande escritor sobre liderança. Ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala assim, olha, tempo é igual mala, cada um organiza de uma maneira. Como que você organiza a sua mala? Lá em casa a gente tem 2 malas, e aí eu organizo uma e a minha esposa a outra. Se você perceber assim, o que ela coloca dentro da mala, põe muita coisa. Se eu pegar assim 3 pares de roupa e um calçado, acabou com a mala. Ela consegue pegar uma mala, organizar a roupa dela, depois colocar a roupa de Daniel, e mais um negócio, Mala cada um organiza de um jeito, tempo é da mesma forma. Cada um organiza de um jeito. E essa forma de organizar vai nos fazer definir o que é prioridade e o que é mais importante. Tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade com a nossa família, tempo de qualidade com nossos amigos. É muito importante entrar dentro desse novo pensamento que Deus tem para cada um de nós, amém? Segunda coisa que eu quero dizer, queridos, não se deixe levar pelos excessos da vida. Quando nós pensamos no que Deus deseja que nós venhamos viver e a maneira como nós devemos pensar, uma coisa é certa: evite excessos. Excessos na vida podem nos sobrecarregar. Excesso de trabalho, excesso de programações, excesso de preocupações. Às vezes nós estamos com excesso de tantas coisas que nós percebemos que coisas básicas e essenciais nos faltam, né? Eu já percebi isso comigo, quando eu me deixo levar pelo excesso de trabalho. A tendência é que eu fique mais estressado, mais cansado. Se eu me deixo levar pelo excesso de programações, eu me torno mais insensível em relação à minha esposa, ao meu filho. Eu passo a ter dificuldade de notar se está tudo bem, de notar se existe algo que precise melhorar ou ser diferente, se há algo na minha conduta, na minha postura, na minha palavra. E por incrível que pareça, queridos, às vezes existem coisas na nossa maneira de falar, na nossa família, que precisa ser repensada, mas os excessos nos impedem de perceber claramente que nós possamos, com a ajuda de Deus, viver aqui e agora, não nos deixando levar pelos excessos, mas descansando na presença de Deus. Eclesiastes capítulo 4, versículo 6 diz assim, Eclesiastes 4, 6: e no entanto, é melhor ter um punhado com o quê? Tranquilidade, do que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Gente, pensar que Salomão escreveu isso há tanto tempo atrás, né? E ele retrata tanto a nossa realidade hoje. É melhor termos um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Salmo 127, versículos 1 e 2 nos revela, queridos, que Deus está cuidando de cada um de nós. E olha que revelação maravilhosa que o texto nos mostra. Salmo 127, 1: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade,
de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Percebe, queridos, que não precisamos dos excessos, porque nós temos um Deus que está cuidando da gente. Deus está cuidando de nós, e não importa o desafio que você esteja enfrentando, ou as tempestades que possam chegar, tenha convicção no seu coração de que Deus está cuidando de você e da sua família. Em casa, quando algumas coisas acontecem e a gente pensa, o que vamos fazer? Eu vou dizer, Deus está cuidando de nós. E a confiança, e a convicção, e a fé em nosso coração, que nos leva a descansar e a confiar de que Deus está cuidando de nós. É necessário nós separarmos um tempo de descanso para estar com Deus e com a gente mesmo. Isso demonstra a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Salmos 37, versículo de número 5, nos traz uma mensagem sobre confiança que precisamos nos lembrar e nunca nos esquecermos. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Precisamos aprender a confiar. Quem pisa no freio e desacelera nesse tempo? Quem aprendeu a confiar. Que talvez a nossa oração seja: querido Jesus, nos ajude e nos ensine a confiar no Senhor. Faça do Senhor a sua alegria, faça do Senhor o seu maior motivo de viver. O versículo anterior ao 5 diz assim, no versículo 4: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Eu vou buscar aonde a minha alegria? Em Deus. Se o texto puder ser colocado, Salmos 37, 4: busque no Senhor a sua alegria. Quem consegue desacelerar nesse tempo? Quem entendeu que a sua alegria não está em coisas, não está em pessoas, não está em situações, mas a sua alegria está no Senhor Jesus Cristo, derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que habita em nós. Podemos com clareza dizer: nossa alegria não está em coisas, pessoas ou situações, ela está no Senhor. Não devemos andar preocupados por coisa alguma, mas podemos manter o nosso coração em paz com Deus. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4 vai dizer, queridos, sobre a importância de mantermos a nossa alegria firmada em Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se aqui, sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Versículo 6: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A nossa alegria, queridos, ela está no Senhor. E talvez diante das situações que chegam durante a nossa semana, que podem vir para nos deixar tristes, porque acontece, às vezes, uma palavra que a gente escuta que não é legal, um acontecimento que vem, de repente você fica chateado, situações, circunstâncias da vida, nós podemos declarar
e manter firme em nosso pensamento: a nossa alegria está no Senhor. É assim que, enquanto cristãos, precisamos pensar e viver, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Eu quero finalizar, queridos, dizendo o terceiro e último ponto, que diz assim: precisamos derrubar os pensamentos e atitudes autodestrutivos. Pensamentos e atitudes que nós precisamos aprender a nos desligar. Essas orientações de um pastor de Nova York, ele escreveu um livro que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Peter Scazzero, e ele diz o seguinte: precisamos deixar de lado, precisamos desligar pensamentos e atitudes autossabotadores, autodestrutivos. Quais são eles? Primeiro, a incapacidade de valorizar a si mesmo e as suas qualidades. Não se sentir merecedor, encontrando defeitos e empecilho em tudo. Precisamos abandonar esses pensamentos. Precisamos deixar de alimentar crenças negativas, como não conseguir ver o lado bom das coisas. As pessoas não me entendem, a vida é muito difícil, nada que eu fizer vai dar certo. Passamos a ser incapazes de apreciar a vida. Desenvolvemos uma agressividade descontrolada, reprimimos nossa raiva, que acaba se manifestando de forma incontrolável diante da adversidade, pois muitas vezes passamos a acreditar que tudo seja um ataque pessoal. Precisamos nos livrar de pensamentos, queridos, como esses, pensamentos muitas vezes conflituosos, pensamentos negativos, pensamentos que só nos estimulam o nosso organismo a nos fazer sentir mal, deprimidos, angustiados, incapazes de desfrutar da vida boa, da vida plena que Deus tem para cada um de nós. Romanos capítulo 8, versículo de número 5, nos mostra claramente essa vontade de Deus para cada um de nós. Romanos 8, 5 diz: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Permita, queridos, que o Espírito Santo domine os seus pensamentos, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero finalizar com o último texto de Filipenses 4, versículo 8, que diz o seguinte: a gente vai pensando assim, né? Então, pastor, como eu devo pensar? O apóstolo Paulo ensinou a Filipenses, e ele falou assim, olha que lindo esse texto: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Vamos ler juntos esse texto, todos nós, vamos reforçar essa palavra. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pense no que é excelente e digno de... Aleluia! Pensem em tudo o que é excelente e digno de louvor. Que nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, nós possamos receber a renovação da nossa mente.